Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, ouvintes do Nemeton Podcast. Eu sou a Aline Tarnoclecan e queremos convidar vocês para mais uma conversa aos pés de nossa fogueira. O episódio de hoje é um episódio especial, que estamos em março, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é um mês que fala sobre a história das mulheres. E pensando em celebrar todas as mulheres fabulosas, soberanas, empoderadas que existem por aí, a gente resolveu fazer um episódio especial dando uma olhada sobre o feminino no mundo celta. Eu estou com Dana Martins, Carla Mirella Nibriste, esqueci a pronúncia. Nick Piadu. É isso? Isso. Acertei. E com a presença delas, as convido para a gente fazer um pequeno momento de oração para que as palavras que vão vir de inspiração, que cheguem até os ouvidos de vocês, que elas possam chegar com bons ventos de conhecimento, de acolhimento, de tirar dúvidas, de tudo. Então, nesse momento, eu peço aos três reinos, Reino do Céu, Terra e Mar, as deusas que nos acompanhem, que nos abençoem, que nos inspire nesse momento de gravação, nesse momento de gravar esse podcast para vocês. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Eu gostaria que cada um falasse de si, como é que entrou no druidismo, como é esse caminho nessa espiritualidade que é tão transformadora, que não é um caminho apenas mágico. Eu também penso no druidismo como um caminho filosófico também, né? Ele tem esse poder de transformar a gente. Eu gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, um pouco da jornada de vocês. Eu estou falando aqui, eu sou a Carla Mirella Nibriste. Eu tive contato com o druidismo, na verdade, um pouco depois de ter tido o primeiro contato, aliás, né? O primeiro contato, na verdade, foi com a Wicca, né? E através disso você vai, de repente, buscando algumas raízes. A minha tendência é sempre buscar uma raiz ali, né? E eu percebi que muito da Wicca, como é uma coisa moderna, tinha as suas raízes, né, no movimento druídico. E quando eu conheci o druidismo em si, assim, eu me apaixonei por ele e toda essa coisa mais consistente que ele tem, esse vazamento histórico, tudo, né? E eu comecei mais ou menos em 2010 com a Rowena e no fim da Medianchi, e conheci ela justamente porque quando eu me mudei de Florianópolis para Jundiaí, que foi bem nessa fase aí, né, de estar iniciando esses estudos e fazendo essa comparação, de repente, né, entre essas duas espiritualidades, eu tive a ideia de tentar encontrar onde estavam as pessoas aqui em São Paulo, em Jundiaí, que gostavam também desse assunto e tal, e fui tentar, né, sapeando aqui e ali e tal, desenvolver alguma coisa que fosse juntar esse pessoal, assim, algo mais ou menos como um simpósio. E essa ideia foi crescendo, que eu fui encontrando as pessoas e crescendo, e se transformou na Feira Entre Mundos, né? E através dela, na verdade, a gente tinha o objetivo aí de falar sobre as culturas antigas, de propagar as culturas antigas, e foi através dela que eu conheci, na verdade, praticamente todas as pessoas que estão aí hoje, né, do nosso lado aí, né, no druidismo. Então, assim, para mim foi um divisor de águas na minha vida, né?
Na verdade, eu acho que o druidismo ele é um divisor de águas na vida de todas as pessoas que passam por ele, né? É inevitável. É verdade. A espiritualidade celta, esse contato mais forte com a natureza, essa transformação que vem de dentro para fora, ele é realmente um divisor de águas, né? Sim. Quer falar, Daninha? Eu posso falar? O microfone é todo seu, pode falar. Bom, eu sou a Med, Nick Fiacdu. Eu, na verdade, já estudava ocultismo, assim, no geral, desde que eu tinha uns 12 anos, meio que foi quando eu comecei a ter acesso à internet, né? Aí toda a minha curiosidade começou a ser um pouco mais sanada, né? Mas no meio também vinha muita coisa meio torta, né? Relacionada a coisas antigas e paganismo e tudo mais. Mas como eu estudava muita coisa, muito geral, era tipo uma bruxinha solitária, alguma coisa assim, eu meio que estudava bem geralzão mesmo, coisa mais básica, né? Tipo grego, romano e tudo mais. Depois cheguei a estudar um pouco de Goethe, umas coisas assim. Mas foi lá para 2011, 2012, mais ou menos, que eu tive o meu primeiro contato com o druidismo, que foi através de um chamado, digamos assim, de Morrigan, né? Eu já tinha ouvido falar de algumas coisas sobre os celtas por conta desses estudos variados aí, porque acho que todo mundo já leu um pouco sobre o Wicca e notou, né, e viu, ficou sabendo, enfim, dessa conexão, dessa fonte que eles bebem um pouco, né? Então, assim, eu já tinha noção que existia, mas não fazia a menor ideia do que era. E comecei a ter esse contato a partir desse chamado, que aí foi quando eu resolvi ir atrás de algum grupo de estudo, alguma coisa assim, porque eu já tinha chegado no ponto de achar que as informações que a gente estava encontrando, assim, estavam um pouco defasadas ou não exatamente numa interpretação que seria mais próxima do que eu achava que fazia sentido. E aí no Google mesmo encontrei o Ramo de Carvalho, mas eles não estavam com turmas abertas. Então a Alice me indicou para entrar em contato com a Rowena, né, que também é a mesma do grupo da Carlinha. E a partir disso foi que eu entrei de verdade aí no druidismo e sigo hoje no Fidinemed e no Ramo. Já tem um tempinho, né? Você já tem uma caminhada longa dentro dessa espiritualidade. Bom, bora lá. Eu preparei toda uma apresentação minha, né? Mas vamos lá. Eu sou Dana, residente de Belo Horizonte, Minas Gerais. E aqui, então, até então, né, não tinha grupos, né? Até então, assim, até hoje não tem grupos de druidismo muito, sei lá, tem uma pessoa que eu conheço que é daqui e tudo mais, mas não tem grupos. Então, assim, desde 2016 eu venho andando, né, procurando alguma coisa com o pessoal que era da Wicca, né? Então, assim, eu acho que é um denominador comum muito entre nós, né? Até porque estão por aí mais evidentes, muito mais do que os druidistas. Mas dentro desses, né? Eu estudava alguma coisa dos celtas, ouvia, eu sempre fui amante muito de músicas celtas, e daí, né, das artes, de tudo mais, enfim. E daí eu fui estudando um pouco mais, só que não tinha material de estudos um pouco robustos. é, E daí eu procurava muito o que o pessoal da Wicca tinha a oferecer, tipo assim, me dê alguma coisa celta. Só que durante muito tempo, aquilo ali estava assim, estava meio infundado, algumas informações, às vezes, tipo assim, algumas coisas se misturavam, né? Porque falava que uma coisa era celta, mas não tinha lá um certo fundamento. E daí, em 2021, na verdade, assim, né?
eu comecei a praticar um pseudodruidismo em 2020, no início da minha transição de gênero, tanto é que meu nome é Dana, justamente por causa disso, né? Inspirados nos Tuarras. E daí, lá em 2021, eu descobri uma galerinha, assim, eu falei assim, não, eu quero um grupo, né, que seja a internet. Eu acho que a pandemia, né, com essa coisa à distância, facilitou muito esse movimento. Então, eu conheci várias pessoas, né, do druidismo, tanto, né, pessoas que me indicaram outras pessoas ou pessoas que também ficaram, né? Então, eu comecei a ter livros que condiziam mais com as fontes originais ou que eram mais honestas com, enfim, com as histórias e tudo mais. E daí, desde 2021, eu estou na comunidade druídica, né? E, enfim, desde então passei por alguns grupos sementes e hoje eu estou no Fidnemed junto com a Rô. E, né, hoje, por mais que eu não tenha grupos físicos, eu acho que não tem jeito, né? O paganismo tá meio que ao meu redor, né? Eu tenho uma banda de dark folk e a cena de BH é muito cheia de misticismo e de elementos folclóricos irlandeses, né? Então não tem nem como, assim, eu me sinto um pouco mais contemplado hoje em dia. Tô aqui percebendo que a única pessoa que não faz do nosso quarteto aqui que não tá no Fidnemed sou eu, né? Já vou mandar mensagem para a Roena. Cadê a semente para eu entrar? É verdade, eu nem também. Não, quem botou aqui tinha tanta coisa para falar era a Carla, mas a gente vai conversando e vai saindo as apresentações quando você inicia tão de supetão que às vezes a gente não lembra de tantos caminhos que a gente percorre, né? Aí vai escutando as outras pessoas falando, aí vai vindo um monte do que eu fiz ou deixei de fazer na mente, né? Exato, é que é uma trajetória interessante, né? Sempre como a gente chega até o druidismo, né? Sim. Na verdade, são histórias, eu acho que assim, são histórias inspiradoras e muito interessantes para as pessoas, porque eu percebo que muita gente, essa é uma curiosidade que parte das pessoas, né? Vivemos num mundo onde a grande maioria é cristão, aí como que você se encontra pagão, né? Eu acho que vale um podcast só inteiramente para isso, amiga. Só de falar do nosso caminho até o druidismo, né? Já anotar a dica. Quando eu estava na comunicação do CBDRC, era uma das ideias que eu tinha no planejamento, era convidar pessoas da comunidade para fazer vídeos, entrevistas curtinhas para contar história, para falar sobre como foi. Alguns grupos usam os 30 dias druídicos, como foi fazer, como foi pensar, para poder a gente trazer as pessoas para a espiritualidade, né? Para ver que não é. Porque todo mundo olha assim para os celtas. Uma vez eu participei do ESP, né? O Encontro Social Pagão aqui em Fortaleza. E uma pessoa chegou assim, dizendo que a gente tem aqui a visão que se tem do pessoal que estuda druidismo, que é o pessoal muito cabeçudo, que só sabe estudar, ler artigo, escrever, que não vivencia a espiritualidade em si, que não saberia como chegar, né? Aí a gente indica que é muito acadêmico, exatamente. Aí quando eu indico os grupos do ramo ou do lag que tem chamada aberta para semente, eles veem que é totalmente diferente, que é acessível, às vezes ressoa no coração deles, mas eles não sabiam como chegar. Ou, né, tem uma visão meio natureba, assim, de uma pessoa super hippie, né, ser uma pessoa super naturista, não deixa de, não, né, muitos são, mas também tem a visão de ser aquela coisa mais etérea, né, das mulheres sempre estando com os vestidos esvoaçantes e os caras com batas e barbas e, enfim. E abraçando árvores, né? Abraçando árvores. Sim. É bem interessante quando a gente vê pessoas que de repente são totalmente aleatórias a qualquer uma dessas duas ideias, né? Porque isso aconteceu muito na Entre Mundos, né?
como não era uma feira que tinha uma conotação pagã, a gente via muita gente que estava tendo seu primeiro contato com as culturas antigas, pré-cristãs, e de repente a pessoa falava, sabe, dava aquele estalo, nossa, eu acho que eu sou isso. E ela não sabia nem se tinha que estudar, se não tinha que estudar, se era abraçador de árvores, nem nada. Simplesmente algo chamou ela ali por dentro mesmo. Eu acho que tem todas as formas, né, de chegar até esse caminho. O caminho do druidismo é um caminho muito lindo, que ele abrange tudo realmente, né, desde a parte de estudo histórico, como também vivência, né? Muito da vivência, até porque a gente não tem escrito como eles viviam a espiritualidade na época deles, né? E da época deles para a nossa, teve tantas transformações no mundo, na natureza, no ser humano em si, que a gente acaba adaptando nas nossas práticas diárias. Como eu lido com o meu druidismo aqui no Ceará é diferente como a Dana lida em BH, como a Med lida em São Paulo, porque tem também a religiosidade local, tem também o misticismo familiar que a gente agrega também, né? Aqui no Ceará a gente tem as benzedeiras, tem os poetas da chuva, tem as dicas de vó de dizer, ai, tá com cólica, vamos tomar um chazinho de boldo, então vamos fazer um escaldapé. Tudo aqui é no escaldapé e no... Sim, as simpatias em si, As né? simpatias. Tudo que vem ali da galera dos antigos tem muito a ver com druidismo, por exemplo, né? Seja ele já trazido por ter tido uma sincronia com outra religião, ainda assim, todos esses ensinamentos que vêm da natureza, das ervas, todos eles têm um pezinho nas culturas que cultuam, né, a natureza, né? Eu acho que a gente meio que não tem muito como fugir um pouco, né, da ancestralidade da nossa terra, né? Até interessante que dentro de alguns grupos druídicos hoje em dia também se honra, né, os ancestrais da terra. Eu acho que isso é super importante e faz parte, né, da cultura brasileira também, da religiosidade popular brasileira. Que nem a Aline falou das benzedeiras e tal. Eu aprendi a benzer, né? Tipo, é uma tradição da minha família, a madrinha ensinar a afilhada a benzer. Então, tipo, isso é uma coisa que eu faço. Obviamente, eu dei uma adaptada, né, para fazer uma coisa mais ligada ao druidismo, mas eu aprendi também. E quando eu era criança, qualquer problema de saúde, tinha uma senhorinha benzedeira aqui perto que minha mãe levava a gente. Então, isso eu acho que acaba se conectando bastante com o druidismo. E eu acho que também é uma forma da gente conseguir se conectar, né? Justamente por essa questão da gente não ter escrito, de saber exatamente como que era feito isso, né? A gente acaba usando isso também de uma certa forma para ter essa conexão, eu acredito. Eu não compreendia muito bem a coisa da relação à natureza. Eu acho que até enxergar o druidismo como esse lugar de, de cosmovisão animista, assim, sabe? E daí, é, eu sempre, né, quando vem pra gente materiais, ainda mais, tipo assim, de alguma fé europeia, sempre tem elementos, né, de árvores, de plantas, enfim, lugares. E a gente, tipo, não é induzido a pensar nesses lugares onde a gente habita como lugares de poder, por exemplo. Então, assim, eu acho que o druidismo me fez ter esse carinho a mais pelos lugares onde que eu convivo, né? Eu lembro de, tipo assim, ter dado uma pira e viajado sozinha para a Serra do Cipó. É cerrado, cerradão. E eu falei assim, cara, eu vou sair daqui transformada. É claro que, assim, é, não ritualizei, eu queria realmente sentir o poder da terra. E, assim, eu acho que o melhor lugar para sentir a terra é na nossa terra. Então, assim, eu acho que o druidismo já entrega essa proposta, né, essa oportunidade, talvez, né, de
olhar para a nossa terra como uma terra sagrada mesmo. Nossa, lindo, perfeito. Foi emocionante. E esse olhar para nossa terra sagrada, a gente acaba nos vendo também como seres sagrados, né? Com essa conexão com o divino. E para a gente voltar ao tema, a Dana tinha falado, acho que foi a Dana que falou sobre, a Dana e a Mirella, né, sobre a Carla Mirella, sobre a questão das mulheres terem essa figura etérea e delicada, né, que é uma coisa que a cultura pop trouxe para retratar as mulheres celtas, né, porque o que as evidências arqueológicas e históricas nos trazem é outra coisa totalmente diferente. Então eu já começo perguntando, deixando para vocês a pergunta, né? Quais eram os principais papéis desempenhados pelas mulheres na sociedade celta? Quais deles a gente consegue fazer um paralelo com a nossa contemporaneidade, né? Temos a médica, que é guerreira, né? Já podia começar falando. Bom, não tem assim tanto achado arqueológico e tal que sustente essa visão de, né, guerreiras, mulheres ali, pelo menos não com essa visão de linha de frente, né? Ali as primeiras a entrar na guerra. Porém, existem algumas evidências arqueológicas, por exemplo, dos ataques de Boudica, né? Ou Bodseia. E lá, enfim, no território que hoje é Inglaterra e tudo mais. E também, recentemente, teve um achado arqueológico de uma tumba de um guerreiro que isso eles encontraram em 99, mas com o avanço da tecnologia de lá para cá, descobriram que nessa tumba desse guerreiro se tem um cadáver feminino, né? Então, traz também essa ideia de que sim, mulheres também podiam ser guerreiras na sociedade celtas, né? Então, assim, não sei se seria um dos papéis principais na sociedade, mas elas podiam sim ter esse papel, né? Tanto que as deusas, enfim, as deusas da guerra, para os irlandeses, pelo menos, eram justamente mulheres, né? Sim, a Skata, ela treinou com Hula, né? Um dos maiores heróis da mitologia irlandesa. E tinha a Ifa também, né? Que era rival dela, né? Que também era uma guerreira. Não eram deusas, mas eram mulheres guerreiras, que inclusive treinavam os guerreiros, né? No caso da Skata com o Hula. Travou. Que inclusive treinavam... Inclusive treinavam grandes guerreiros, né, grandes heróis aí dos mitos, como no caso, né, de Cúrula e tal. Então, assim, não consigo dizer assim que, nossa, não, elas estavam ali à frente sempre, né? Porque até no caso de Boudica, ela fez aquilo depois que o marido dela morreu, enfim, a gente pode falar disso mais para frente, mas que ela era, sim, uma mulher guerreira, ela era forte, ela era uma comandante, mas ela também era, diremos que ela seria a segunda comandante após o marido, né? Aí, a partir do momento que ele morre, acontece todas as questões lá com os romanos, ela se torna essa grande líder que junta diversas tribos para lutar contra a Inglaterra romanizada, né? Os romanos no geral. Pois é, a gente tem, na verdade, assim, não tem talvez tantas evidências arqueológicas, mas a gente tem muitos relatos, né, de autores clássicos que eles, e de toda a construção que eles fazem, né, sobre o que era a mulher celta. Então, imagino, né, a gente falando aí das deusas, das benzedeiras, e enfim, né, a mulher celta, ela se inspirava nas deusas, e as deusas eram guerreiras, né? Os relatos desses autores clássicos, eles trazem um retrato da mulher celta, um ar imponente, um brilho nos olhos, e eu acredito que o maior motivo disso é porque elas podiam ser o que elas quisessem. Na verdade, elas não tinham restrições, elas aprendiam a lutar desde cedo, a pegar em armas, elas tinham essa... tanto, na verdade, assim, apesar de ainda ser uma sociedade
patriarcal, elas tinham um patamar de igualdade, uma situação mais igualitária, né, dentro da sociedade, né, tipo, equiparando assim com os homens. Então elas podiam sim ser o que elas quisessem, elas podiam ser guerreiras, elas podiam ser poetisas, elas podiam ser druidezas, elas não tinham um cerceamento, né? Eu estava lendo um artigo muito interessante sobre a Islândia, que me fez pensar muito nisso também. É um método que eles têm de educação, onde eles estavam contando, né, que as crianças numa creche, elas seguem um método Rijali, nem sei como fala isso em islandês, mas enfim, né? É um método que ele rejeita qualquer tipo de estereótipo de gênero. Então, as meninas estavam de um lado, né? O autor ali da reportagem falando, né? As meninas estavam de um lado, jogando toras e gritando: eu sou forte! Enquanto os meninos estavam de outro, aprendendo a pentear o cabelo dos outros, a massagear, a elogiar. Então, acho que isso diz muito, por exemplo, sobre o que a gente traz de ancestralidade, culturalmente, o que o machismo, o patriarcado traz na nossa ideia aí do que é ser mulher e do que é ser homem, né? E na cultura celta, a gente tinha mais ou menos essa coisa mais equiparada, porque as pessoas eram pessoas que cresciam aprendendo a fazer as duas coisas, vamos dizer assim, né? A mulher, ela não tinha essa conotação de você tem que ficar dentro de casa cuidando dos filhos. Ela podia ser, inclusive, assumiu grandes papéis de rainhas, né? Elas eram rainhas, elas eram guerreiras, elas estavam à frente dos grupos de batalha. Apesar de não ter evidências históricas, a gente tem esses relatos aí né, desses autores clássicos aí, que eles pintam a mulher realmente, assim, às vezes, em batalha, muito mais feroz do que seus homens. Sim, até pelas lendas, pelo próprio folclore mesmo. Né? A gente consegue ver isso, que tipo... Então, é essa questão. Talvez elas não tivessem ali, pelo menos não de forma histórica, a gente não tenha provas de que elas estivessem ali na linha de frente, mas pode ser que estivessem também, né? Talvez em alguns momentos, ou talvez elas fossem mesmo, tivesse algum batalhão, tanto que, né, Morrigan, Marra, Baive, todas elas são rainhas e são deusas da guerra, né? Então, a gente já parte mais ou menos do pressuposto ali de que alguma coisa relacionada à visão deles do gênero talvez fosse um pouco menos essa questão do sexo frágil, né? Que a gente vê. Um tanto diferente. E tem também, os próprios relatos dos romanos, né? O Cássio Suetônios, né, na ilha de Mona, ele relatando que numa batalha daquela tribo celta contra os romanos, as mulheres elas utilizavam táticas psicológicas para intimidar os oponentes, né? Gritando, dançando freneticamente, fazendo caretas para assustar, né? Sim, porque isso já revelava uma maldição sendo lançada, né? Então, a gente não sabe especificamente se o papel era sair, né, na briga ali, mas elas tinham um papel na guerra. Né? Claro que vai depender da tribo, vai depender até mesmo da sociedade, do país, etc. Mas, sim, total. Além do que, essa questão do medo que elas incitavam já liga também a Baive, né? Que é uma outra deusa ali das Morrigan, que justamente incitava a loucura e o medo no inimigo, né? Quando eu penso em mulher celta, né, tipo assim, eu começo a pensar em o jeito irlandês de ser mulher, ou talvez o jeito galês ou gaulês de ser mulher, né? Porque aí a gente começa a ver que, por exemplo, os mitos galeses e os irlandeses são totalmente diferentes do que é ser uma mulher.
E apesar da gente não ter achados arqueológicos, né, igual vocês disseram, a gente tem as evidências dos romanos, assim, tipo, totalmente é, exagerados, talvez, ou aumentando, porque, assim, o que eu penso é que uma tribo celta, ela deveria ser útil. Assim, eu acho que a comunidade funcionava porque as mulheres tinham um pé de igualdade. Então, o imperador Marcos falava que a galera feminina é, treinava tanto guerra quanto os esportes da tribo, né? Então, assim, e sendo que Roma, você via que os esportes era, tipo, majoritariamente ou totalmente, na verdade, né, pode ser talvez totalmente, comandado por mulher, quer dizer, por homens. Então, assim, eu acho que, assim, contraposição das mulheres gaulesas, que, né, tem esses relatos das mulheres e não das deusas, mas das mulheres é que elas eram, tipo assim, totalmente fortes, mas não só fortes na estatura, né, como diziam que tinham mulheres que eram mais fortes e que os próprios maridos, né, mas que também tinham outras características que eram, por exemplo, a poligamia, né? Que aí entra em outras questões do quão a mulher era livre naquela. Livre que eu falo assim, num conceito atual, a gente vendo para o passado, mas tinha um pé de igualdade. E as mulheres, em contraposição das mulheres romanas, né? Então, falavam que era comum, né, as mulheres segurarem espadas, né? E quando elas chegavam, não tinha para ninguém, né? Então, assim, eu acho que a mulher celta ou é muito idealizada no lugar de ser uma fadinha, de ser talvez uma etérea demais, com aqueles vestidos esvoaçantes, né? Aquela visão mais romântica, ou a visão bárbara do negócio, né? Então, assim, eu acho que se a gente for olhar do como era a sociedade feminina, eu colocaria que era, não vou falar livre porque, né, a gente vai usar ali talvez a visão de algo que, né, era normalizado, né? Não tinha prisões, né? Era comum a mulher ser útil e ser totalmente e, é, com direitos e de pé de igualdade com homens E ali. essa utilidade, ela passava além de engravidar e ter filhos e servir ao homem, né? Nossa, essa é a melhor Total. parte, né? Exato. Porque se a gente for comparar realmente com as outras mulheres que estavam vivenciando o mesmo período em outras culturas, a mulher celta, ela era empoderada de verdade, porque o casamento dava direitos a elas, direitos de posse, direito de herdar o valor que tivesse construído ali junto com o seu parceiro. Exato. E no caso de uma morte, a pessoa ainda está resguardada, né? E a melhor parte de tudo, né? Que ela podia escolher com quem ela ia se casar, né? Ela não era uma propriedade. Exato. E isso era um diferencial com todas as outras culturas da época, né? E também a sociedade era patriarcal, mas ela era matrilinear, a mulher não perdia o nome quando casava, né? Ela levava o nome dela, e isso dava o direito dela herdar as propriedades, ela podia administrar os próprios negócios, realizar transações comerciais, a escolha dela poder escolher o marido, também tinha uma espécie de divórcio, que eles tinham esse direito, que variava, né, de tribo para tribo.
Principalmente porque o casamento ele não tinha uma conotação religiosa. Ele Exatamente. não colocava o divórcio como sendo algo pecaminoso. E uma mulher divorciada, ela também não perdia o seu status de mulher, assim, não se tornava uma pessoa rejeitada. Então, isso possibilitava com que ela tivesse assim, um grande diferencial realmente das outras mulheres da época, né? Sem contar com relação também à sexualidade, né? Porque Sim. Né, elas tinham possibilidade de ter seus amantes, assim como os homens. Isso era a sexualidade era encarada como de uma forma bem natural na sociedade celta, né? Eles não tinham toda essa coisa de dogmas religiosos ali envolvendo a sexualidade. As pessoas eram livres para amar, né? Então, e também essa questão de, tipo, poder ter divórcio e a mulher poder escolher com quem ela ia casar, tem também a questão de se estender a você não precisar casar virgem, ou você precisar se manter com a mesma pessoa para sempre, por mais que a pessoa seja um boçal e coisas do tipo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que se conecta um pouco mais mesmo com o que a gente vive hoje em dia. Eu acho que é super importante a pessoa não precisar, seja homem ou mulher, ou a gênero, enfim, independente disso, só o fato da pessoa poder sair de uma coisa que não é boa. Me pertence, né? Entendeu? Isso eu acho que é um grande diferencial da mulher celta naquela época e que se reflete hoje em dia também. Não necessariamente por causa da mulher celta, mas que é uma coisa que a gente vive hoje em dia, né? Isso eu fico muito pasma, porque são discussões que a gente está tendo hoje, sabe, na contemporaneidade, de tipo assim, caramba, essas pessoas viviam assim antes, sei lá, da Era Comum, sabe? E até no final do século passado a gente estava discutindo se a mulher era propriedade do cara, né? Se ela podia viajar sozinha, né? Então, assim, dá um certo pânico, né? Pensar que, tipo assim, aonde foi que a história errou com o Onde nos feminino? perdemos, né? Para você ver como a sociedade deles era uma sociedade evoluída e até a certo ponto assim favorável, né? Igualitária para a mulher. Talvez não totalmente, porque, como eu disse, né, também a gente sabe que ainda assim havia um patriarcado, tal, enfim, mas a mulher tinha essa situação mais igualitária, que até hoje a gente tenta conquistar de novo, gente. É pesado, né? Na nossa sociedade com bases judaico-cristãs e greco-romanas, né, ainda precisamos lutar contra isso. Olha o quão evoluídos eles já eram naquela época. Então, voltando só um pouquinho nas coisas que a Dana estava falando de assim, não temos achados arqueológicos, mas a gente tem muito essa questão dos historiadores. Você me lembrou que, tipo, tem até pintura de mulheres guerreiras, né? Eu acho que era dos Pictos, que era a galera toda pintada de azul e tinha uns desenhos assim, tipo uns rostos, uns símbolos e tal, das mulheres, de uma mulher com uma lança indo pra guerra. E o homem, e tinha o desenho do homem também. Então, tipo assim, você via que era pintados e pelados. Exato. E era a mesma, você via ali que pelo menos aquela representação daqueles historiadores era realmente esse, pelo menos no questão da guerra, seria esse mais pé de igualdade mesmo. A gente fala de Butica, mas teve a Cartimandua também, que reinou sobre a tribo dos brigantes. Sim, e, verdade. Durante a invasão romana, ela sobreviveu dois imperadores, que foi o Cláudio e o Nero, né? Sim, uhum. Que na verdade assim os achados arqueológicos eles corroboram, né, tipo a documentação, vamos dizer assim, mas só a documentação, né, os relatos desses autores clássicos, né, dos filósofos, enfim, desses historiadores, eles já servem praticamente como documento, né? Trazem uma base, né? Isso, apesar de, claro, né, cada um tem o seu viés ali, né?
Então, assim, eles já retratam, já falam muito a respeito, né, do que Eu, era. eu acho que aquele rolê, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. O mau exemplo ainda é um exemplo, né? Então, assim, Exatamente. se estava falando pelo menos mal, dá para ter uma mínima noção de, assim, o que que esses caras viram para ser tão bárbaro e monstruoso, assim, na perspectiva deles. E daí a gente começa a colocar em contraposição com a mulher romana, né? Então, assim, tem várias. Tem um fecho que uma mina gaulesa deu numa mina romana. Falou assim: ai, você fica com não sei quantos caras. Aí ela deu um fecho, assim: ah, eu fico com os melhores guerreiros, mas você consegue ser tomada pelos piores cidadãos, assim, tipo, deu um fecho, assim, né? Eu lembro disso, que ela fala, enquanto vocês fazem tudo em segredo, aí a gente faz abertamente, só isso, a gente não é hipócrita. É como a família tradicional brasileira, né? Que já vem com a amante junto. Não só romanas, gregas, né, também. Sim, as gregas também passavam por isso, total. Acho que a maior parte dos exemplos que a gente tem da mulher na antiguidade, pelo menos que chegam pra gente, que são mais conhecidos, é dessa mulher completamente submissa àquele casamento, sem nenhuma escolha, né? Ou com pouquíssimas escolhas. Enquanto a gente vê que a mulher celta naquela época, ela já tinha muito mais direitos e acho que mais respeito, né, dentro da sociedade, que esse é o ponto. Sim. A Katmandua, voltando ao exemplo dela, foi uma que se divorciou e teve inúmeros maridos. E não dividiu o poder com nenhum. Tem a história da Maeve, da Rainha Maeve também. Da Rainha Maeve. Da própria, né, a própria lenda de Marra, que ela se casa com um fazendeiro que era viúvo, né? Então o cara também já tinha passado por isso, ela estava casando com um cara viúvo, normal, isso acontecia sempre no passado e continua acontecendo hoje em dia. Mas ela, posteriormente, depois da traição dele, ela toma seus filhos e vai embora, né? Simplesmente deixa o cara que faltou ali com a honra dela, né? Exato. No mito Sonho de Engos, né? Uma vez eu estava contando esse mito numa versão bem nordestina. A gata foi lá e disse assim: olha, aquele ali é o cara que eu quero. Foi lá, apareceu no sonho dele. E aí ele se apaixonou, mas Angus não teve atitude de ir atrás, de cair, né? Precisou pai vir, precisou mãe vir. Você sabe que você me lembrou? Desculpa. Pode falar. Não, você me lembrou do mito da Blood Wedge, né? Que Sim. Ela foi criada, né? Ela nem nasceu, né? Ela foi criada. Para casar com um homem, só que ela, após ter sido criada, ela não quis se submeter a isso, né? Porque ela tinha consciência dela, tinha a escolha que ela queria fazer e ela não aceitou, né? Não abaixou a cabeça para o que estavam tentando obrigá-la a fazer. Exatamente. Justamente, eu acabei de pensar aqui um paradoxo, assim, tipo, que é exatamente isso que as mulheres greco-romanas, enfim, passavam, né? Como se elas fossem feitas apenas para aquilo. Porque Blood Wedge também foi feita para aquilo. Mas ela não aceita, né? Ela não aceita. E o castigo dela foi ser transformada em coruja, uma árvore de rapina, uma árvore noturna. Exato. Que tem um simbolismo muito grande de além de caçadora, né? Ela também tem o simbolismo da sabedoria. Quer dizer, ela tomou a sabedoria para si e percebeu que ela podia ser muito mais do que aquilo. Sim. Enquanto alguns mitos de deusas greco-romanas, eles têm um véu de castidade, de pureza, né? De virgindade. Até a própria Atena, né? Tipo, ela era deusa da guerra, mas, porém, ela era virgem, não casava, não tinha, né, essa relação com homens. Então, assim, acho que até a mulher nessa posição forte, ela acaba perdendo a sua feminilidade de certa forma, né? Para os gregos romanos. E de associar o prazer, né, o ato de ser virgem ou não ao casamento, porque se a mulher opta por não casar, já associa-se logo que ela é virgem. Que ela levava a bandeira da virgindade, né?
Isso me fez lembrar aqui de uma passagem, na verdade é uma fala, né, do historiador francês Jean Markel, que ele estuda, né, o estudioso do tema, né, e ele falava que essa liberdade partia da consciência de responsabilidade ao fazer escolhas. E então, assim, ele resume a mulher celta, e a frase dele é essa aqui: se a mulher ocidental moderna não é livre, Isolda, Grain e Deidre eram mulheres livres. A mulher celta era livre porque agia com plena consciência de suas responsabilidades. E sendo livres, eram capazes de amar, pois o amor era um sentimento que escapava a todas as contrariedades e todas as leis surgidas da razão. Sendo livres, elas podiam amar. Então, assim, elas tinham uma condição totalmente diferente realmente das outras mulheres da época, né? Eu acho que... já amei essa frase. Não, é maravilhoso isso, quando você já pensa... quero, assim, né, que... Como é o nome do historiador, que eu vou botar agora no meu... Jean Martel, é um historiador francês, e eu também, quando eu li essa frase, eu falei, gente, olha a profundidade disso, né, porque parece todas as mulheres, elas eram cerceadas de alguma forma, né, de poder exercer a sua sexualidade, a sua vontade, e como humanos, cada um tem a sua responsabilidade sobre as suas escolhas. A mulher, em toda essa época e talvez até hoje, cerceada talvez da sua responsabilidade de escolha, você não pode ter escolha, né? Então a mulher celta, ela estava num patamar que talvez a gente não tenha atingido ainda hoje, né? E aí eu tenho também, assim, eu trago uma outra, assim, reflexão, né, com relação a essa ideia, né, que a gente tem da mulher celta, que é né, romantizada, né? Eu acho que isso vem muito também da mistura do medieval, né? Porque você fala celta, as pessoas acham que celta é medieval, tal, é a mesma coisa. E daí a figura medieval da mulher é essa donzela no alto do castelo, esperando ser salva pelo seu príncipe, né? Então a gente se depara com uma contradição aí, né? Uma confusão, na verdade, sobre o que é a mulher celta, tudo que ela representou e representa até hoje, em contrapartida com a ideologia que é colocada em cima dela, né? E é uma coisa que você vê que também é uma falta do conhecimento em si, né? Porque se você for ver os mitos sobre as deusas, por exemplo, elas não têm essa romantização toda. Não, exatamente. Falta a profundidade, né, do conhecimento. É que às vezes a gente vê muita coisa também, né, enfim, na internet, sem embasamento, e aí as informações, né, vão passando de um para o outro, e quem escreve um conto aumenta um ponto, né, e as pessoas se apegam só na parte, de repente, bonitinha, até mesmo das deusas, né. Se a gente for trabalhar com as energias das divindades celtas, todas elas têm alguma questão ali com a sua luz e sua sombra, né? E hoje em dia é muito fácil das pessoas acharem o arquétipo de uma deusa como Mive, né? Que a Med mencionou aí. Mive foi uma rainha guerreira, né? Que criou seu status de divindade, né? Ela simplesmente, assim, não conseguia deixar nada passar, eu tinha que ter o controle absoluto, o poder absoluto de tudo, né? Então é uma divindade que sim, tem a força empoderada ali da conquista, o poder, a guerra, mas ela vem com uma outra bagagem atrás também que a gente precisa se atentar, ter mais conhecimento, até mesmo ao cultuar uma divindade, né? Você tem que saber toda a o mito, né? Qual é a essência que está por trás dela, né? Então, a falta de conhecimento, ela traz muito isso, né? Da gente não conseguir reconhecer de verdade esses personagens, né? Tanto os personagens míticos, como as divindades.
Acho que é muito importante a gente realmente, quem quer se aproximar, né, da cultura celta, ter um embasamento legal de material para poder pesquisar, né? Enfim, muito importante. A própria Blundevild, por ela ter... Ela foi criada e ela ter percebido que ela tem desejos e vontades separadas daqueles que a criou, e ela planejou matar o marido para poder se sair disso. Ela tem vários sites na internet que coloca como a deusa da traição. Nada a ver, né? Ela reduz a uma categoria que não tem nada a ver com a história. A gente tá falando de empoderamento, né? De vontade própria, sabe? Exatamente. Então, assim, falta profundidade, né? Falta o conhecimento. Acho que a pessoa que tem interesse em saber, né, tipo, em conhecer um pouco melhor o druidismo, é importante que não trabalhe só com um arquétipo que ela acabou de ler ali em algum artigo, né? E que ela se aprofunde realmente, né, nesses estudos, para saber que estamos lidando com energias, né? Energias arquetípicas que a gente traz para a gente cada vez que a gente se conecte com esse feminino que ela quer resgatar de si, sem ser por categorias, por adjetivos que os outros dão, né? Você ressoa dentro de você. Até para você saber quais atributos e o que aquela força pode te trazer ali de um rebote, né? Porque assim, a partir do momento que você não tem esse conhecimento, aí você vai trabalhar com uma deidade e às vezes ela pode aflorar alguma coisa na tua vida que não era aquilo que você estava buscando com o trabalho com ela, né? Então, assim, conhecer essa energia, ir atrás, entender um pouco melhor é muito importante, até para não ter esse reducionismo, né? A pessoa vai lá e fala, nossa, ela não queria fazer o que ela queria ficar, sei lá, que não queria casar, então, nossa, ela é a deusa da traição. Não, gente, não é esse o ponto, não é isso, né? Não é só isso também. Que na verdade a rapidez da busca da pessoa, né, às vezes na internet, ali aquela coisa que a gente estava falando, né, tipo, tem que ser tudo tão rápido, aí ela lê aquela frase, é com essa energia que eu vou trabalhar, e aí acaba realmente esquecendo desse outro lado, né. Eu acho muito engraçado, né, que a gente vem nessa espiritualidade um pouco quase fast food, né? Eu quero comer um sanduíche, vou procurar correspondência, vou ir atrás da onde tá vendendo, né, esse sanduíche. Então a gente vai com as questões, tipo assim, as demandas, talvez, da nossa vida, atrás, tipo assim, é amor, vou procurar a deusa do amor. E eu acho que, assim, essa busca um pouco, eu acho ilusória de se tratando das deusas celtas, que elas são tão infinitas, elas são tão inteiras, que, tipo assim, reduzi-las a títulos, eu acho que é um pouco, pode parecer até redundante, mas reducionista demais, sabe? Visto que, por exemplo, temos Brigitte, né, que tem trocentas coisas, é a deusa, né, que tem ali a questão da forja, a questão da inspiração, da poesia, da música, Da cura, tem a questão do quê? Da cura. Da cura, do Kinin, né, que é aquele lamento da morte, aquele grito exprimido, que é tipo assim, é uma tradição irlandesa que eu poderia, talvez erroneamente ou muito grosseiramente, comparar com as carpideiras, talvez. E então ela é uma deusa de tudo, assim, ela, na verdade, ela não pode ser tratada como títulos, né? Então, assim, quando a gente vai estudar os mitos, a gente vê que, pô, sabe, a gente pegar a maioria das sagas, né, de Gales, né, do Mabinogi, a gente vai, tipo, ver que, pô, o Mabinogi, se você torcer, sai lágrimas, né? Começando por aí, lágrimas femininas. É muito mas, humano, assim, né? Não parece? É muito humano, né? Retrata muito humano. E a nossa vida é sofrida, gente. Não adianta, né? Não, total. Então, assim,
você vê que o que a gente pode tirar dessas sagas é de como a gente as deusas também são massacradas por uma força masculina, e como que a gente pode aprender com elas que, tipo assim, é, talvez ou não fazer, ou talvez ou o que aprender, ou talvez, sabe, é, só contemplar a história mesmo. Mas aí, por exemplo, as sagas dos irlandeses, por exemplo, do livro das invasões, né, e tudo mais, a gente vê que, pô, é outro rolê de ser deusas, de serem mulheres, e, tipo assim, o que que a gente pode aprender com elas também, o que que a gente pode contemplar com isso tudo, né? Ah, era guerra atrás de guerra, era dominação atrás de dominação, era um povo puxando o tapete do outro e as mulheres estavam no meio, cara, sabe? Na verdade, se tratava de Então, defender a própria vida também, né? O povo celta ele era um total, povo belicoso, né? Eles, a gente chama, né? Quando a gente fala Questão de sobrevivência. sim, quando a gente fala de povo celta, a gente coloca todo mundo no mesmo pacote, mas eram várias tribos diferentes, como se a gente fosse analisar, pegar todos os indígenas do Brasil e achar que eles pertenciam todas à mesma tribo. Né? Não, eram tribos diferentes, que eles brigavam entre eles, apesar de ter uma raiz cultural ali, né, de divindades e tal, bastante similares, e terem os druidas também como seus sacerdotes, mediadores, enfim, ainda assim eram tribos que elas tinham suas diferenças, né? Então eles estavam acostumados a lutar desde cedo. E eu acho que isso, as divindades refletem isso também. Assim, é um círculo vicioso, né? Assim como as pessoas da época também se refletiam nas divindades e era aquele ciclo, né? total, total. E eu gosto que as deidades celtas, elas têm essa pegada humana, elas viveram na Terra com a gente, elas depois, ou quando morreram foram para outro mundo, elas decidiram sair daqui para o outro mundo. Como vice-versa, né? Também elas saem do outro mundo para vir para cá. Como a própria Marra, que veio porque se apaixonou e depois voltou quando o esposo dela traiu. Sim. Uhum. A própria Morrigan, né? Tem um sítio arqueológico que é considerada a morada de Morrigan, né? Então, de onde ela vinha para o nosso mundo e por onde ela voltava para o mundo dos deuses, né? Para outro mundo. Isso nos aproxima muito, né, da divindade, a gente, né, saber que eles, em toda a trajetória deles também houve lamento, como a Dana ali comentou, né, de Bridge, que ela foi, né, tipo, o lamento de Keane, de quando ela perdeu o filho dela, né, e ela fez esse foi o primeiro lamento, né, da cultura celta ali, da sociedade celta, que a gente tem como descrito na mitologia, um lamento de dor de verdade. Então ela também sentiu essa dor. Isso nos aproxima bastante dessas divindades. Ela também teve uma relação super tóxica com o Brez, né? Sim. Casamento. Então você vê como isso nos aproxima, nos identifica, né, com a divindade e nos torna uma fagulha deles, né, na verdade. Toda tanto a parte luz quanto essa parte de sofrimento e tal, eu acho que elas possibilitam essa proximidade, né? E o estudo dos mitos, da história, das vivências, ela traz essa identificação e nos mostra também diversos tipos de amores também, né? Porque eu sou daquela que acha que o romantismo ele estragou várias coisas, né? Ele estragou a visão do amor, tudo tem que ser voltado para o romântico, estragou a visão até da maternidade, que romantiza demais, né? E eles tinham as relações amorosas, eles tinham as paixões, mas não é, eu vou morrer por isso. Não, eu vou lá e vou fazer acontecer. Sim, todos eles traziam, né, essa proximidade e acaba nos conectando, né? Então,
essa parte de se identificar com os mitos, de ter essa conexão, é importante saber dos dois lados da história, né? Voltando a essa questão ali da gente rotular muito, né? De ver muita coisa rotulada hoje. É importante fazer essa imersão, né? Nas deidades, nos mitos, porque toda a religiosidade celta, ela tem algo de bastante mágico, mas também bastante dramático, e todo esse universo ele acaba se juntando numa coisa só. A gente acaba vivendo, né, passando a vida meio que atropelado, principalmente quem ainda não conheceu, né, a religiosidade celta, porque eu não sei, eu acho que a gente acaba de repente dentro dessa senda tendo um pouco mais até de conexão com, não só com o mundo físico, né, com outro mundo, que é isso que a gente propaga também, né? Desde a energia de uma divindade, até uma energia de uma árvore. Então, assim, isso nos permite não atropelar tanto a vida, e nos permite enxergar toda essa magia que pode ter mesmo no mundo físico, né? Mesmo hoje em dia, né? Na nossa vida agora. Sim. Eu acho que esses mitos, pelo menos assim, um caminho que me foi dado aí dentro do druidismo, eu acho que assim, não sou guerreira mesmo, né? Não vou para uma guerra, não tô nem num país que tá em guerra e tem essa necessidade e tal, mas eu vejo que assim, esse caminho me ajudou muito a passar por coisas na própria vida, né? Coisas que eu precisava lutar, que eu precisava levantar e tudo mais. Então, essa reflexão, né, e até uma interpretação, né, desses mitos para o nosso dia a dia é uma coisa que, além de trazer, né, a conexão aí com os deuses, porque afinal a gente não vive mais em floresta, a gente às vezes é druida de apartamento, né, acontece. Mas a gente consegue ter essa conexão, porque no dia a dia a gente consegue se conectar com os mitos, só que de uma forma, de uma releitura, né, diremos assim, que se adapta ao que a gente vive agora. Exatamente. Tem que trazer, né, a gente está falando aqui sobre como eram as mulheres celtas, aí a gente tem esse resgate da igualdade e da liberdade que elas tinham, dando mais força a nós para lutar pelos nossos direitos, pelas nossas liberdades, né? De ter a liberdade do que fazer com o nosso próprio corpo, a liberdade de se apaixonar por quem quiser, a liberdade de ser e fazer o que quiser. Os mitos trazem também essa questão da representação do feminino, não só como maternal, de cuidar de casa, de cuidar da cozinha, de cuidar do marido, mas também como líder, como guerreira, como druida. Mostra que o feminino ele é capaz sim, de liderar um povo, de proteger também, né, como Morrigan e Marra, faz a questão da sabedoria, da cura, como a história de Bridget, né, que ela historicamente é que tem menos documentação, mas é que a oralidade nos traz mais histórias sobre ela, traz a questão de ver a natureza como sagrada e de ver o feminino também como sagrado, né? Através das histórias de Danu, de Epona, de respeitar a conexão com a terra, com a fertilidade e com os ciclos naturais. A Brigide foi até cristianizada, né? E só que, apesar disso, acho que a força ali dos deuses era tão forte na Irlanda que ainda se tem, né, aquela questão da água e tudo mais, então muitos atributos dela se manteve mesmo com a cristianização, né? Sim. Eu gosto de pensar que ela é tão foda que ela se colocou dentro de outra espiritualidade para se manter viva e alcançar para chegar a várias pessoas. Faz sentido. Total, velho. Dentro do perímetro da Irlanda como um todo, né, tem vários grafites dela, assim, na parede, é quase um grafite escrito Jesus Cristo na parede de qualquer país da América, assim, sabe, da América Latina, né, que é super católica ou super cristã. Mas eu penso, assim,
de deusas celtas e como elas influenciam, assim, né, de como, assim, né, claro, o jeito do meu feminino, é claro que não vai ter contemplado nas figuras celtas, talvez ali com a história do pai de Lug, né, de Lu, que teve que se transvestir, talvez, para encantar a filha de Balor, e aquilo ali, por um tempo, assim, me contemplou de alguma forma, né? Falei assim, putz, não tem uma figura, né, que atenda ali as minhas, né? Enfim, mas eu acho que é, todas as deusas, o feminino como um denominador comum entre todas as deusas, eu acho que dá para montar realmente, dá para montar é ótimo, né? Eu acho que é o que preenche as nossas feminilidades e o jeito que a gente faz para ser feminina, né? Então, assim, tanto as deusas como as mulheres celtas da época, né? Então, assim, trazendo para uma questão mais atual e como a gente monta nossas feminilidades baseado, né, nessas histórias e nos registros, é, eu acho que, assim, é uma questão que quebra muito com a moralidade que a gente tem hoje em dia e fala, tá tudo bem ser mais assertiva, tá tudo ok ser forte, tá tudo ok ser, né, às vezes meio bélica na hora que precisa, né? Porque, assim, a nossa questão feminina, a nossa imagem semiótica do feminino, todo foi montado em cima do patriarcado mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que o celtismo, ou, né, toda a figura da mulher celta para construir nossas identidades, ainda trazendo para as nossas vivências de hoje, dentro, né, das nossas leis e tudo mais, o que dá para fazer, é claro, né, porque se a gente não dá para basear em tudo, muitas poucas pessoas que eu conheço são poligâmicas, ou poucas pessoas que eu conheço, por exemplo, já pegaram numa espada, numa lança, enfim, mas é trazer o que cabe e o que podemos construir da nossa identidade, trazendo esses exemplos mesmo, É sabe? Então, inspiração, assim, né, Dana? Inspiração, né? total. Então, E assim, é igual o Morrigan, quando encontrou com Dagda, né, ali, teve um momento de amor ali. Então, assim, eu posso amar uma pessoa sem ter aquele romantismo todo, sem ter que tem que ser uma coisa pesada e profunda do jeito que a gente conhece como pesado e profundo, né, dentro das relações, que tem que ter todos um cerimonial, claro, trazendo um pouco da nossa vivência atual, né, claro, a responsabilidade afetiva e tudo mais, mas, enfim, eles fizeram amor porque sim, sabe? Então, assim, hoje a gente tem que lidar com várias questões morais, e, enfim, éticas e morais, no caso, e as deusas ou a vivência feminina da antiguidade talvez possa participar dessa desconstrução, dessa volta ao primitivo, Ai, é sabe? perfeito, Dana. A gente tem que buscar de novo essa força, também acho. e eu Porque acho a que gente foi muito. tem um outro A gente, ponto de escolha, sabe? Eu acho que o mais legal é isso, é que é tipo assim, você tem a escolha de você estar com aquela pessoa, você pode ter um contrato com aquela pessoa que pode ou não abranger outras pessoas, que pode ou não abranger um romantismo, que pode ou não abranger filhos, enfim, eu acho que esse é o ponto que mais me chama a atenção, entendeu? Porque é que nem você falou, Dana, tipo, a gente vê pelos mitos X milhões de coisas ali, não necessariamente aquilo vai ser refletido na nossa vida hoje, né? Até porque, pelo que a gente vê pelos mitos, o ponto mais importante era você poder escolher, você poder decidir para onde você ia, né? Para o que você queria fazer e a outra pessoa também, né? E é interessante a gente pensar que as tribos celtas eram retratadas como selvageria, né? Mas eles tinham como a comunicação como bárbaros, mas eles tinham a comunicação do
o meu limite do seu limite, da gente vai se envolver, não vai se envolver, de a gente, vamos se juntar durante um ano e vamos se separar porque não deu certo. Eles tinham essa comunicação que hoje não tem. Não, e outra, né, gente? Perderam a comunicação, perderam o consentimento. A gente fala, não existe poligamia. Não existe poligamia consentida, né? Porque a família tradicional brasileira, o marido é casado e tem quantos amantes? Tem umas 3 famílias, né? Então, acho que é menos hipócrita, né? Não é comunicado, não é perguntado. E aí, tu topa? Tu não topa? Então, não tem a escolha, né? É uma coisa imposta dentro dessa sociedade, né? Do que a gente vem vivendo há tanto tempo. É uma coisa que você tem que fazer. Se você não fizer daquela forma, você não tá certo, né? Aí, principalmente no caso de mulher, você é o quê? Você é vagabunda, você é uma mulher do mundo, e você é safada e tudo mais. Então, assim... enquanto do outro lado, né, se acontece, o cara é um garanhão. Exato. Aí se o cara é um menino, ele não sabe o que faz, né? Ele não sabe o que faz. É a testosterona, né? Tipo... aí o álcool. Então, é uma convenção social que nos tira a liberdade e nos tira até o amor, porque nos faz achar que o amor é aquilo ali que está sendo dado e você tem que aceitar e pronto. Mas então, Hollywood, né? Porque nessa sociedade, há 2025 anos, nós somos costelas de Adão. Exato. Entendeu? Então, assim, o que mais você pode querer sendo costela de Adão? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente, assim, se empoderar em toda essa mitologia na cultura celta, das sociedades celtas, e do papel da mulher, desse ínfimo, vamos por assim, termo de igualdade, de igualitário que eles de igualdade, aliás, enrolei, desculpa, essa igualdade que eles tinham para poder nos inspirar hoje a tentar trazer isso de volta. Eu me recuso a ser costela de Adão. Não é só costela de Adão, a gente comeu a maçã da sabedoria, a gente é a representação do pecado, né? O paraíso foi perdido por sua causa. Pois é, então a gente é castrada. Pois a gente tem essa castração. O homem é o provedor, o comedor, pode tudo, né? Tipo, pode tudo. E a mulher tem que ser castrada, porque a mulher, quando a mulher é castrada, a mulher nega a sabedoria e o empoderamento de si. Ela é domesticada. Então, olha a potência que a mulher tinha antigamente, né, na sociedade celta. É uma concorrência grande para a camada masculina, né? Então, é claro que cercear esse poder foi muito interessante para eles, né? Não querendo ser nem militante de causa nenhuma, assim, mas eu acho que, assim, o amor, ele foi politizado, sabe? Tipo assim, hoje em dia, a questão da poligamia, por exemplo, durante vários anos, séculos e séculos, né, desde que institucionalizou no mundo, nas sociedades medievais e depois foi expandindo, que, né, na visão capitalista da coisa, né, o amor foi capitalizado, porque se você fecha o relacionamento ali para uma família nuclear, você vai ter o quê? Vai ter uma prole, e ali vai ter um herdeiro, e vai ser a riqueza passando do pai para o filho. E eu penso que nessas sociedades celtas, né, vendo junto com algumas amigas indígenas que eu tenho e que discutem essa questão da não monogamia e tudo mais, não é pregando palavra de nada, mas é tipo assim, se você tem um filho, a responsabilidade não é só do pai e da mãe, é da comunidade como inteiro. Então, assim, você pensar que mulheres celtas, por exemplo, eram mulheres que, além de livres, eram mulheres que poderiam, sei lá, ter alguma liberdade em detrimento à situação atual, né? De tipo assim, hoje a gente não tem essa liberdade de deixar os filhos com a comunidade, mas pensar que, tipo assim, a vida comunitária era muito mais bem distribuída, né? Então, assim, voltar realmente a pensar que, por exemplo,
tem essa questão nuclear, e que hoje está voltando muito o discurso do que é uma energia feminina. Na internet está aos montes, a pessoa com energia masculina, a mina lá está com energia masculina, que consiste em basicamente ser livre, sabe? E o cara com energia feminina é o cara que tem sentimentos, talvez. Então, talvez, sim, se a gente for ver a sociedade atual, a gente está regredindo em alguns discursos, mas é a mesma galera lá dos romanos, falando que, tipo assim, são bárbaras, são brutais, são mais fortes que os próprios maridos, saca? E, então, assim, qual a energia feminina, sabe? Porque se a gente for pensar nos gauleses, aquilo ali é uma energia extremamente feminina, sabe? E aquela era a energia feminina. Então, assim, o que a gente tem hoje rodando por aí, do que é uma energia feminina, do que é masculina e tudo mais, é realmente um fruto do patriarcado para falar assim, galera, vamos se podar, sabe? Então, assim, eu acho que há de ter uma libertação feminina no sentido de negar talvez a cobrança do que é o feminino, né? Criar o seu próprio feminino. Não é levantando bandeiras, tá? O feminino, ele quer muito... O feminino hoje, eles querem estereotipar, voltar a criar estereotipos de ser o sagrado, de achar que o sagrado é virginal, é pueril, é ligado ao vestido longo, esvoaçante, a ter um cabelo organizado e comprido para mostrar que é mulher, de ter as unhazinhas feitas, e não é, porque se você for pegar o sagrado é a natureza é violenta, a natureza é crua, a natureza ela morre, ela nasce dentro, né, da morte, a criação. E aí o pessoal vai falar, que feminino é esse? É o feminino podado para poder entrar dentro de uma convenção social que não teve a participação, não teve, durante a construção, a participação mais ativa da mulher. Por isso que acho que tem que resgatar essas histórias dessas mulheres fortes, para poder ver que elas sempre tiveram. A Dana falou de comunidade, mas qual é a comunidade que a gente tem hoje? A gente não tem essa comunidade. Quando você tem a família nuclear, né? A comunidade que era para estar apoiando, ela não te apoia, ela te aponta o dedo, ela te julga, ela te condena, ela te rotula, né? Ela quer saber mais do que você, se você quer fazer diferente, ela acha que você está agredindo. Eu tiro, por exemplo, na educação do meu menino, do Gael. Eu não quero que ele tenha a mesma educação que eu tive. Foi porque minha mãe me educou de forma ruim? Não foi. Ela me educou com o que ela sabia naquele momento. Mas eu quero que meu filho tenha a oportunidade de ser um menino, que ele seja um adulto funcional, que ele saiba que ele pode chorar, que ele pode ser sensível. Então, eu vou dar uma educação que eu acredito que seja através da não violência, da educação mais afetiva, da educação baseada no respeito. Que ele pode ser criança, mas eu tenho que respeitar também. O respeito é através do espelhamento. Se eu respeito, ele me dá o respeito de volta. Mas algumas pessoas, ao invés da minha comunidade, ao invés de olhar, bacana, ela está querendo fazer diferente, vamos ver o resultado disso? Não, elas apontam, elas condenam, elas julgam. Já critica. Falta muito a comunidade em si, o entendimento do que é essa comunidade. Na Roma, tem um livro que eu acho maravilhoso, que é o Mito do Amor Materno. Antigamente, as mães tinham menino e entregavam para uma cuidadora. Às vezes, o filho dela morria e elas botavam o filho de um pobre que ela não conhecia, que quando tinha 10 anos devolvia, porque era apresentada à sociedade como menino adulto, e estava tudo bem. Até nos mitos celtas a gente vê essa questão do apadrinhamento, né? Então, tipo, meu filho eu posso mandar para ser apadrinhado pela Carla e ele vai ser criado por ela porque eu confio nela e eu acho que ela vai dar uma boa criação para ele, e aí depois, quando ele tiver mais adulto, ele vai voltar em algum momento, aquela coisa toda, né? Isso, até para ele também conhecer outros tipos de relações sociais, né? Sim, e isso também estreitava laços entre tribos diferentes, né? Que acontecia muito também. Também rolava ali
aquele networking, digamos assim, o pessoal acabava sendo aliado, né? É verdade, é difícil a gente separar, na verdade, todas essas questões das questões políticas, na verdade, também. É totalmente difícil. Sociais. Eu tenho para mim que o respirar é política. A gente tem que botar na cabeça que político não é coisa para político, para o vereador, para o deputado, não. O ato da gente acordar, sair para trabalhar, respirar e voltar é ato político, é um posicionamento. Porque quando a gente silencia, a gente concorda com quem está falando mais alto. É igual aquela história. Na mesa tem um assediador e entra mais 4 amigos e senta e eles ficam calados. Não, então na mesa não vai ter só um assediador, na mesa vão ter 5 assediadores. Sim. E a partir do momento que eles não vão contra, eles também podem estar sendo a favor. Quem cala consente. Quem cala consente. Tem um livro da Lígia, que é até do cientista que virou mãe, ela tem um perfil dela maravilhoso, que se chama Criando com Amor em Tempos de Ódio, que ela fala justamente isso. O pessoal criou o termo sociedade do mimimi, porque as pessoas, as mulheres, as minorias, começaram a ver que quando elas se calavam e não se posicionavam, elas continuavam sendo ali no papel da minoria, no papel da piada. Então, a gente tem mais que se posicionar. Vê alguém falando besteira, vai lá e fala. Não é sair brigando com todo mundo. Mas, às vezes, é colocar o papel, a persona de educador, educadora, educadore, e ir lá e ensinar, olha, vamos lá. De onde está vindo essa tua fala? Vamos ver como essa fala é preconceituosa. Vamos ver como essa fala é machista e misógina. Vamos compreender para poder você desconstruir um pouco? É verdade. Eu acho que, assim, eu tenho para mim que nós, brasileiros, a gente tem uma característica muito eufemista, né, de tentar abrandar tudo, né, com palavras, com gestos, com ações que, de repente, são muito menores do que deveriam ser, né? Então, em vez de um grito, então fica, né, tenta dar uma ênfase, né, mais agradável para tudo. E eu acho que até isso, na verdade, né, a cultura celta, ela pode nos inspirar, né, porque eles eram guerreiros mesmo, né, esses povos tribais todos, né, que a gente trata aí como, né, como fala, a gente não, né, mas que foram retratados aí como bárbaros, tal, porque realmente eles brigavam pelo que eles queriam, né. Nós brasileiros, eu vejo que talvez como um povo ainda uma nacionalidade com poucos anos, né, perto de outras, e com toda na verdade, toda essa egrégora diferente, de povos diferentes que a gente tem aqui, talvez a gente não tenha encontrado ainda nosso grito, né, a nossa voz. Então, é mais uma coisa que a sociedade e a cultura celta pode nos ensinar, né? Eu volto a falar que, tipo assim, as deusas nos ensinam muitas coisas, sabe? Então, assim, eu acho que como druidistas e como seguidores das próprias deusas, é refletir também o quão a gente pode sim gritar e mostrar a voz e tudo mais, gritar assim, numa metafórica ou não, sabe? O quão a nossa voz se tem que ser impor, né? ouvida Se e impor ecoada. mais, né? Sim, sim. Porque se a gente pegar o mito de Branwen, ela ficou calada do começo ao fim, e ela definhou, sabe? Então, assim, tem aquela, como que chama? Aquela frase que é tipo assim, meu vizinho que era judeu sumiu, mas não era comigo, não me importei. Minha outra vizinha que era... Ai, gente. Enfim, tem uma frase que aí vão sumindo os vizinhos e não é dar conta dele. Quando chegou nele, ele se deu conta que não tinha mais ninguém. Então, assim,
para apoiá-los, né? Que tipo assim, o carrasco chegou lá na casa dele. Então, eu acho que assim, muito mais do que é dar voz a nós mesmos, é escutar quem está gritando para a gente gritar junto, né? Então, assim, Sim, é, o druidismo, eu sempre falo que qualquer religião fora da vigência, fora da regência de um país como um todo, não estou falando que eles nos regem, mas numa grande, ai, numa grande atmosfera cristã que a gente vive, né? Eu acho que druidista é sim um ato político involuntário, talvez, né? Só da gente concordo. estar falando aqui sobre, tipo assim, voltar ao primitivo do que era a mulher celta, de voltar, talvez, e incorporar algumas atitudes e algumas, né, alguns costumes, talvez, né, algumas características a gente já está fazendo uma grande subversão, assim, sabe, do modelo regente do que é ser mulher, sabe? Então, assim, e pensar que ser mulher hoje em dia, cara, tá muito político e reducionista para mulheres brancas de classe média ou mulheres brancas burguesas. Isso é ser mulher, isso é ter energia feminina. Então, assim, eu acho que é enfiar o pé na porta mesmo, não querendo realmente criar Não querendo ser uma celta, mas já grande se fizeram. cólera, mas é isso, é enfiar o pé na porta e falar assim, cara, então, vamos parar de palhaçada, a mulher não é válida só quando tá tipo, te servindo, ou quando tá te dando prazer, ou quando, né, obviedades, mas a mulher não é só válida quando que ela tá te satisfazendo de alguma forma, e é isso. Eu concordo, porque só o fato da gente não estar dentro das religiosidades que são aí, né, as que predominam na nossa sociedade, é só da gente e da gente falar, a gente verbalizar isso, né? Porque pessoas de outras religiões sempre existiram, mas às vezes elas nem verbalizavam isso, porque era perigoso. A gente vê que aqui na nossa sociedade ainda é um pouco perigoso, né? A gente já viu muitos ataques contra centros de Umbanda, de Candomblé, tudo mais, e outras religiosidades, a partir do pessoal evangélico, enfim, cristão no geral. Então, pra gente, só da gente assumir isso, eu acho que já é também um ato político, né? E um grito de busca pela liberdade, né? É verdade. São nessas pequenas observações que a gente percebe o quanto é importante, né? E o quanto a gente está, a cada momento, a cada escolha, a cada fala, realmente, fazendo política, né? E o Não é. Não, o fato da gente ainda ser de uma religiosidade em que a mulher tinha mais empoderamento também, acho que adiciona ainda mais esse ato político, né? Porque, enfim, pode-se ser de qualquer religião que tenha um foco muito mais patriarcal também, e você acaba tendo também sendo um ato político. Mas aí, no nosso caso, com toda essa questão de ter mulheres guerreiras, mulheres líderes, mulheres livres, mais livres, né? E a gente ver isso e tentar compreender isso e aplicar na nossa vida aquilo que nos convém, né? Com base nisso, que convém para o nosso pessoal, né? No caso, a gente não está falando de ética nem nada do tipo, mas, por exemplo, você poder ter a questão da escolha e tudo mais, e você se mostrar isso para o mundo, já é uma forma de você estar trazendo ou participando de uma revolução, né? Quando a gente fala da sociedade como está hoje, com a intolerância religiosa, e a gente vem com uma religiosidade que traz a mulher como protagonista em igualdade, se torna perigoso para a gente, né, claro, mas também causa uma sensação de temor, eu acho que nessas pessoas, principalmente nessas pessoas que estão no poder, né, e o que a gente já comentou ali, né, o poder está na mão majoritariamente dos homens, né? Então, é um pequeno passo, na verdade, que a gente
pensando em tudo isso, né, refletindo sobre uma cultura antiga que traz tanta coisa atual para a gente, né? E pensando nisso como realmente é uma batalha a ser lutada, né? E eu espero que esse episódio, esse que está sendo feito com tanta paixão, tanto carinho, traga muitos questionamentos, né? Porque a gente vai ficando adulto e vai deixando de perguntar as coisas, de questionar, e às vezes entra no automático e vai só na aceitação. Que a gente faça esse resgate de questionar, de ser subversivo mesmo, de criar pequenas revoluções para mudar. E pergunte sempre, politize-se sempre. E é isso. É isso. Eu já aproveito, que acho que a gente já está conversando há quase 2 horas, se deixar a gente vira à noite, né? Que é pelo jeito. Para agradecer a presença de vocês comigo nesse debate, nessa troca. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, um grito, algo, né? Ou um questionamento, deixassem algo antes de fazer o encerramento do episódio. Eu acho que o que eu posso dizer aqui é rebele-se, né? Rebele-se para a sua verdade, para aquilo que não é imposto a você, mas que você sente, né, na sua alma. E as batalhas estão aí, a gente tem que lutar, infelizmente. Eu sei que é cansativo, mas a cada dia que passa, a gente vai vencendo, né? Então, eu acho que o meu grito para as mulheres que estão ouvindo esse podcast, que a gente fez com todo esse carinho, com tudo que a gente pode trazer de melhor, você pode ser o que você quiser. Acho que é isso, sabe? A gente não tem que ter coleira. Já passou essa época. Vamos empoderar o poder das deusas e dos mitos e vamos viver de verdade uma sociedade que a gente quer construir, né? Eu acho que o meu grito nem é um grito, não, é um dedo de prosa, né? Como a gente fala aqui em Minas. Eu acho que eu falaria como sentada numa pracinha, num banquinho de madeira, falando assim: ah, mulher, vai lá fazer os trem que você ouviu que mulher não pode fazer e vai lá ser feliz, entendeu? Você pode construir sua feminilidade, sim, ela pode, e ela é válida, sabe? A partir do momento em que você, sabe, se enxerga como uma mulher inteira, sabe? E não tem definições de feminino. Você pode ser feminino como você bem, bem entender. Isso é válido, né? Então vai lá fazer os trem que você achava que mulher não podia fazer. Vai lá. Volta a sonhar aí, mulher. Volta a ser feliz aí, vamos ser felizes. É isso aí! Adorei essa fala da Dana, eu senti o cheiro do café com pão de queijo. Ai, que delícia! Vou lá, quero ir lá. O cheiro do café com pão de queijo. Quero sentar nessa pracinha. Também quero. E acho que é isso mesmo. Vai descobrir o teu feminino e reconstrói, usa a inspiração poética para poder fazer do jeito que você quiser. Você tem liberdade para fazer isso, né? Assim, enquanto a sua liberdade não diminuir a liberdade da outra, do outro, você tem essa capacidade de descobrir qual é o seu feminino. E vamos encerrando mais um episódio do nosso podcast, do nosso Nemeto Podcast. Eu agradeço demais a presença de vocês, Carlinha, Med, Daninha, vocês são maravilhosas. Hoje foi muito importante e acho que a gente tem que fazer outro podcast, não só porque é o mês de março, mas porque a gente tem muito que falar, muito que debater. Então, aproveitando, já deixo o convite para vocês votarem em outros episódios, até com a presença dos meninos também, né? Dos meninos, olha, a gente já passando a mão na cabeça dele, dos homens, para poder a gente fazer esse debate mais acirrado.
Podia a gente fazer um bem polêmico de sagrado feminino e sagrado masculino, só para causar. Acho interessante. Então, agradeço demais. Reforço o convite futuramente para outros episódios e aos ouvintes, nos vemos na próxima sexta. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.